E aí, inscritos da X-Tudo Games, tudo bem? Hoje iremos para mais uma edição do X-Tudo Futebol Clube, com os resultados do final de semana. Começamos pela Eurocopa, abrindo as quartas de final. Espanha e Suíça fizeram um jogaço em São Petersburgo, na Rússia, e o tempo normal ficou em 1 a 1. Zaccaria contra fez o primeiro para os espanhóis. Já Shaqiri, a fera suíça, igualou para a terra dos chocolates e dos grandes Alpes. Nos pênaltis, Gravanovic acertou para os suíços. Já Dani Olmo, Rodri e Oyarzabal marcaram e classificaram a Fúria para as semifinais. E na próxima fase pega a Itália, que eliminou a Bélgica por 2 a 1. Barella e Insigne marcaram para a Azura. Já Lukaku, sempre ele, descontou para os Diabos Vermelhos. Jogos do sábado. Em Baku, no Azerbaijão, a Dinamarca eliminou a República Tcheca por 2 a 1. Delaney, abrindo o placar do jogo, e Dolberg nos últimos minutos marcaram para os dinamarqueses. Já Schick descontou para os tchecos. E para fechar com chave de ouro as quartas, em Roma, a Inglaterra repetiu bom futebol diante da Alemanha e venceu a Ucrânia por 4 a 0. Harry Kane 2 vezes, Maguire e Henderson classificaram os ingleses para as semifinais. Os dois jogos das semifinais serão no velho Wembley. Até o final desta edição, Itália e Espanha ainda não jogaram. E amanhã teremos Inglaterra e Dinamarca às 4 da tarde. Copa América. Jogos de sexta. No Olímpico de Goiânia, Peru e Paraguai fizeram o duelo dos carrascos do Brasil nas edições de 2011, 2015 e 2016 da Copa América e ficaram no elétrico 3 a 3 no tempo normal e foram para os pênaltis. Nas cobranças, Lapadula, Yotun, Tapia e Trauco classificaram os peruanos às semifinais. Já Ángel Romero, ex-Corinthians, Júnior Tavares e Pires da Mota marcaram os pênaltis insuficientes para a classificação dos paraguaios. No Newton Santos, o Brasil fez um jogo apertado com o Chile e classificou com o placar de 1 a 0. Lucas Paquetá, nos primeiros instantes do segundo tempo, fez o único gol da partida e classificou a seleção para as semifinais. Jogos do sábado. No Mané Garrincha, em Brasília, Uruguai e Colômbia fizeram um jogo de trocação de cartas e ficou no 0 a 0 no tempo normal. Nos penais, a Colômbia foi 100% nas cobranças com Zapata, Davinson Sanches, Mina, Ex-Palmeiras e Marra. Já o Uruguai só conseguiu marcar com os ídolos Cavani e Suárez. E novamente no Olímpico de Goiânia, a Argentina manteve o favoritismo e venceu o Equador por 3 a 0. Rodrigo de Paul, Lautaro Martinez e Messi decretaram a classificação dos hermanos para as semis. E ontem houve a partida do Brasil, nas semifinais, em que a seleção garantiu sua vaga para a grande final, derrotando o Peru por 1 a 0. Paquetá, novamente mostrando suas caras, garantiu a seleção na decisão. Outro jogo acontece hoje com Argentina e Colômbia, no Mané Garrincha, às 10 horas da noite. Brasileirão Série A, jogos do sábado. Na Arena da Baixada, o Atlético se mantém à busca pela liderança ao vencer o ex-líder Fortaleza por 2 a 1. O uruguaio Terence e Matheus Babi marcaram para o Furacão. Já Igor Torres descontou para o Leão do PC. No Independência, o América não tomou conhecimento do Santos e venceu por 2 a 0. João Paulo e Carlos Alberto marcaram para o Coelho, que em mais uma rodada escapa da zona do rebaixamento. Na Neoquímica Arena, duelo de Mosqueteiro e Saci interestadual, e Corinthians e Inter ficaram no 1 a 1. Edenilson, olha além do ex aí, abriu o placar para os colorados, enquanto o Jô empatou para o Timão. Jogos do domingo. Na Arena Condá, o Bahia triunfa fora de casa sobre a Chape por 2 a 0. Os craques Gilberto e Rodriguinho comandaram a conquista dos 3 pontos no interior catarinense. Em São Paulo, dessa vez na Neoquímica Arena, o Fluminense vence o Fla-Flu por 1 a 0. André, no finalzinho, deu números finais ao jogo para o tricolor das Laranjeiras. Na Ilha do Retiro, o Palmeiras derrotou o Sport por 1 a 0. Gustavo Scarpa fez o único gol do jogo. No Morumbi, o Bragantino vence mais uma, dessa vez o São Paulo de virada por 2 a 1. Rigoni abriu o placar para o time da fé. Já Alejandro e Arturo, carrasco tricolor, viraram para massa bruta. Na Arena Pantanal, depois de dias cedidos para Comebol para a disputa da Copa América, o Atlético Mineiro venceu o Cuiabá por 1 a 0. Nacho Fernandes fez o único gol do jogo para o Galo. No Castelão, o Ceará venceu o Juventude por 2 a 0. Saulo Mineiro e Gabriel Lacerda foram os autores dos gols da vitória do Fusão. E na Arena do Grêmio, mais uma vitória surpreendente do Atlético Goianiense, dessa vez sobre o Grêmio por 1 a 0. Lucão fez o único gol do jogo
que custou na demissão do técnico Thiago Nunes. Na classificação, o Bragantino aparece na liderança com 21 pontos, 2 a mais que o Atlético Paranaense e Palmeiras, na segunda e terceira colocação, respectivamente. Em quarto, fechando a zona de classificação para a fase de grupos da Libertadores, temos o Atlético Mineiro com 16 pontos, ou a mais que o Fortaleza, que abre a zona da pré-Libertadores na quinta posição. E encerrando na zona preliminar da Libertadores, temos o Bahia em sexto com 14 pontos. Abrindo a zona da Copa Sul-Americana, temos na parte de cima o Atlético Goianiense com 13 pontos em sétimo, mesma pontuação de Ceará e Fluminense na oitava e nona posição, respectivamente. E fechando a parte dos 10 primeiros, temos o atual campeão Flamengo com 12 pontos. Abrindo a parte de baixo, temos o Santos com os mesmos 12 pontos, o Flamengo empatado também com o Juventude em 12º, fechando a zona da Sul-Americana. Na zona intermediária temos o Corinthians em 13º com 11, Inter em 14º com 10, América em 15º com 9 e o Sport em 16º na beira do Z4 com 6. E na zona de rebaixamento temos o São Paulo em 17º com 5, Cuiabá e Chapecoense empatados com 4 e em 16º e 19º, respectivamente. E na lanterna temos o Grêmio com apenas 2 pontos. Brasileirão Série B do Campeonato Brasileiro. Jogos de sexta. No Couto Pereira, o Coritiba venceu o Remo por 2 a 1. Léo Gamalho 2 vezes marcou para o Coxa Branca. Já Eric Flores descontou para o Leão Azul. Nos aflitos, o Náutico venceu o Operário do Paraná por 5 a 0. Marcial, Guilherme Paiva 2 vezes, Jean Carlos e Iago Dias fez os gols da vitória do Timbu, que se mantém na liderança. Em São Januário, o Vasco vence o Confiança por 1 a 0. MT foi o autor do único gol do jogo. No Repelé, clássico das multidões das siglas, e o CRB derrotou o CSA por 1 a 0. Diego Torres foi o autor do único gol do clássico. Em São Luís do Maranhão, terra de Pablo Vittar, o Sampaio Correia venceu o Londrina por 1 a 0. Jefinho fez o único gol do jogo. Em Pelotas, mais um tropeço celeste na Série B, dessa vez para o Brasil, empate em 0 a 0. Outro gigante que tropeçou foi o Botafogo, que visitou o Avaí Florianópolis e saiu com empate em 1 a 1. Lourenço abriu o placar para o Leão da Ressacada. Já Marco Antônio salvou o dia do Alvinegro Carioca. No Barradão, Vitória e Goiás ficaram no 1 a 1. Dada Belmonte abriu o placar para o Esmeraldino. Já Bruno Oliveira empatou para o Leão da Barra. No Anésio Brasileiro Alvarenga, mais conhecido como Oba, Vila Nova e Ponte Preta ficaram no 0 a 0. E em Campinas, goleada do Guarani por 4 a 1 sobre o Brusque. Regis 2 vezes, Diogo Matheus e Bruno Sávio marcaram para o Bugre. Já Eduardo descontou para o quadricolor da terra do tio da van. Na classificação, o Náutico aparece na liderança com 21 pontos, 2 a mais que o Coritiba em segundo com 19. Fechando o G4 do acesso, temos o Sampaio Corrêa em terceiro com 18 e o Goiás em quarto com 16 pontos. A zona intermediária na parte de cima fica por conta de CRB em quinto com 14, um a mais que Vasco, Brusque e Guarani, que vem sexto, sétimo e oitavo respectivamente. E para encerrar a parte dos 10 primeiros, temos o Botafogo em nono e o Operário do Paraná em décimo, empatados com 12 pontos. Na parte de baixo temos o Avaí em 11º com 11, um a mais que o Vila Nova em 12º com 10, seguido de Cruzeiro em 13º com 9, CSA em 14º e Confiança em 15º, empatados com 8, e o Vitória encerrando a zona intermediária na rabeira do rebaixamento em 16º com 7. Reparem que na zona de rebaixamento, em ordem numérica, Brasil de Pelotas em 17º, Ponte Preta em 18º, Londrina em 19º e Remo na lanterna, todos estão empatados com 7 pontos, mesma pontuação do Vitória, que está fora do Z4. Série C, pelo grupo A no Elzir Cabral em Fortaleza, Ferroviário e Volta Redonda ficam no 1 a 1. Rômulo abriu o placar para o Voltaço, já Rony empatou para o Ferrão. Na Arena da Amazônia, Manaus e Jacuipense ficaram no 1 a 1. Os nomes dos artilheiros só no diminutivo. Thiaguinho abriu o placar para o Leão Grená, já Marcelinho empatou para o Gavião do Norte. No interior de Minas, o Tombense venceu o Botafogo da Paraíba por 2 a 0. Jean Lucas, 2 vezes, construiu a vitória do Carcará Mineiro. No Mundão da Roda, o Paysandu venceu Santa por 2 a 1. Nicolas, abrindo o placar do jogo, e Ratinho marcaram para o Papão da Curuzu. Já Pepeco, sempre ele, descontou para a Cobra Coral. E no Lindolfo Monteiro, na capital piauiense,
O Floresta vence fora de casa o Altos por 1 a 0. Tony foi autor do único gol da partida. No grupo B, o Ipiranga venceu o Oeste e venceu por 4 a 2. Diego Sodré abriu o placar do jogo e, junto com Diego Porfírio, Diego e Dija Baiano, marcaram para o Canarinho, enquanto José Joaquim e Léo Ceará descontaram para o Rubrão. No José Ismael de Biase, em Novo Horizonte, o Novo Horizontino venceu o Botafogo de Ribeirão por 1 a 0. Nando foi autor do gol da vitória do Tigre do Vale. No Francisco Noveleto, em Porto Alegre, o São José não tomou conhecimento do Mirassol e venceu por 2 a 1. Cláudio Oliveira 2 vezes fez para o Zequinha e Fabrício Daniel diminuiu para o Leão, campeão do Gengo. No Heriberto Rios, o Criciúma venceu o Paraná por 10 a 0. Luiz Paulo e Marcão construíram a vitória do Tigre. E no Novelli Júnior, o Ituano venceu o Figueirense por 1 a 0. Matheus Silva fez o único gol do jogo. Na classificação, o grupo A aparece dessa forma. O Paysandu lidera com 11 pontos, a mais que Manaus em segundo com 10. Em terceiro aparece o Tombense com 9 pontos, mesma pontuação do Volta Redonda, fechando o G4 da próxima fase em quarto. Na zona intermediária temos o Botafogo da Paraíba em quinto, Floresta do Ceará em sexto e Ferroviária em sétimo, empatados com 8. E fechando a zona, Altos do Piauí em oitavo com 7 pontos. E no Z2 aparecem Jacuipense com 6 em nono e o Santa Cruz na lanterna com 3 pontos. E no grupo B, o Criciúma, campeão da Copa do Brasil de 1991, lidera com 14 pontos, o a mais que o vice Ipiranga com 13, empatado com o Novo Horizontino, que vem na terceira colocação. E em quarto, fechando o G4 da próxima fase, temos Ituano com 10 pontos. Na zona intermediária temos Botafogo de Ribeirão com 9 pontos em quinto, Mirassol em sexto com 7, Figueirense em sétimo com 6 e São José em oitavo, encerrando a zona com 5 pontos. E no Z2, os recém-rebaixados Paraná em nono com 4 e Oeste na lanterna com 2 pontos. E para fechar o nosso futebol clube de hoje, tivemos uma notícia triste para o futebol paranaense. Na noite de sábado, o presidente do Coritiba, Renato Falador, morreu aos 67 anos, vítima da Covid-19. Renato estava internado desde o início de junho deste ano, na unidade de terapia intensiva UTI, e teve uma piora no seu quadro de saúde na sexta-feira. No meio do tratamento, o mandatário teve piora na sua condição pulmonar, com comprometimento avançado de 20% para 80% em 2 semanas e após 20 dias internado na UTI, mesmo com leve melhora. Renato teve que ser entubado e os médicos tentaram realizar a terapia chamada ECMO, membrana de oxigenação extracorpórea, para tentar reverter o quadro de saúde. Renato foi eleito presidente do clube em dezembro de 2020, com 75,77% dos votos para o triênio 2021-2023, com a chapa Coritiba Ideal, e devido ao afastamento, o vice Juarez Moraes e Silva assumiu de forma interina a administração do clube. Era formado em engenharia civil e administração e consultor em previdência privada, além de ocupar o cargo na Secretaria do Setor no governo do Paraná, na gestão Jaime Lerner, ser professor e colunista sobre previdência. Renato também foi jogador profissional do Coritiba nos anos 70, com 25 partidas disputadas, mas que encerrou a carreira precocemente em 1977 por conta de uma lesão grave no joelho. O mandatário também é filho de Renatinho, que jogou e foi campeão no Coritiba nos anos 40 e 50. A Gestura Games se solidariza ao clube, aos familiares e amigos de Renato Falador e das mais de 500 mil mortes pela Covid-19 no país.